aqui na Rádio Memória Devocional. E nós vamos falar com você nessa tarde, você que leu já o texto aí de Juízes, capítulo 2, versículo 1. Eu queria falar nessa tarde sobre o socorro em meio às crises. Muitas das vezes a gente passa por momentos de crise e a humanidade ela vive em crises. De tempos em tempos, algumas crises afetam as nações, como guerras, doenças e também crise financeira, né? E também nós estamos vendo uma crise financeira que abalou não somente o Brasil, mas também o mundo. E geralmente as crises elas trazem para nós instabilidades e incertezas. A gente não sabe como vai ser o nosso amanhã, mas o que nos alegra, o que nos traz esperança é que Deus ele manda descansar. Ele disse na sua palavra: não se preocupeis com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E diante das crises, os homens eles são induzidos a certas decisões que nem sempre são acertadas, porque são tomadas às pressas e sob nenhuma orientação segura. Além do mais, quando o pecado acende mais gravemente entre os homens, as escolhas são carregadas de impiedade. Então, assim, quando a gente não prioriza Deus, quando a gente não coloca Deus em nossos projetos, tende a gente tomar decisões erradas. E decisões tomadas de forma errada, elas geram consequências também erradas, né? Não são bênçãos, isso são maldições. E o livro dos Juízes revela com clareza uma época de grande crise em Israel e o pecado aumentando de forma muito grande, muito intensa. Você vai ver isso aí no livro dos Juízes, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: foi também congregada os seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Então assim, o povo de Israel já estava na outra geração e desconheciam o Senhor. O crescimento do pecado se tornou inevitável e o povo estava sem direção. E a Bíblia diz que quando não há conselho, quando não há instrução segura, o povo cai. E aqui nesse contexto, o povo de Israel caiu. E eu queria tirar com você nessa tarde algumas lições de homens que sem Deus, que perecem. Porque quando não há o conhecimento de Deus, o povo cai. E a Bíblia, em muitos lugares, afirma claramente que na ausência do conhecimento, sempre há o aumento do pecado e da impiedade. Esta verdade tem sido demonstrada ao longo da história da humanidade. Quando os homens se esquecem da sabedoria de Deus, eles perecem, pois se entregam aos seus próprios entendimentos e prazeres, atraindo para si a ira de Deus. Então, eu quero dizer para você nessa tarde que o conhecimento de Deus é o fundamento da vida humana. O homem, ele só encontra estabilidade e ele consegue vencer suas crises quando ele tem a sua vida fundada, pautada em Deus e na sua palavra. Para crescer em uma vida reta, é necessário conhecer a Deus e a sua palavra, pois a falta de entendimento de Deus e da sua vontade dá liberdade ao coração do homem para ele pecar e agir segundo seus interesses. Oséias, o profeta Oséias, ele diagnosticou o problema de Israel e a sua corrupção, apontando para a ignorância do povo, né? Ele disse assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Então, você confere isso aí, Oséias capítulo 4, versículo 1 e versículo 6. A Bíblia vai nos falar também de um outro profeta, Malaquias. Malaquias condenou a instrução maligna dada pelos sacerdotes, quando esses sacerdotes, mestres de Israel, deveriam promover o puro e límpido conhecimento de Deus. Eles partiram para fazer o povo tropeçar, né? Eles que eram líderes, que eram responsáveis, eram pastores da época, ao invés de instruir o povo no caminho de Deus, eles escolheram induzir o povo ao erro, ao pecado.
E a gente já vê aqui em Juízes 2 que descrevendo a situação degradante e perniciosa em que viviam os israelitas. O principal ataque à vida espiritual estava no culto a Deus. O fato, sempre que o pecado cresce numa localidade, o primeiro alvo é o culto a Deus. As pessoas deixam de cultuar, as pessoas deixam de reverenciar a Deus e a sua palavra. É possível então eu conhecer a Deus a partir do culto que os seus seguidores oferecem, mas não ter uma intimidade com Ele, porque adorar a Deus a outros deuses é pior do que a adoração somente a outros deuses. E aí a Bíblia vai nos trazer aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 8, Salomão falando, ele diz o seguinte, que tentar uma aliança entre o Senhor e outros deuses, por exemplo, adorar a Deus a outros deuses, não combina, porque Deus ele quer adoração exclusiva. Deus quer que você o adore de corpo, alma e espírito. Deus não aceita ter o teu coração dividido com outra pessoa, com outro Deus. Ele quer que somente Ele, Deus de Israel, tenha um culto específico. E Deus ele descreveu para o povo de Israel os detalhes de como deveria ser o culto. E Israel renegou esses princípios e abandonou a Deus. Eles passaram a adorar a outros deuses. Aqui no versículo 11, aos Balaíns, E eles estavam imersos, o povo israelita estava imersos em conceitos pagãos. E por essa razão permitiram a entrada de outros povos e seus respectivos deuses no meio deles. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, afirmou que o desvirtuamento do culto gera aumento de pecado. E Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos, versículo 28, ele diz: e por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, irmãos, muitas vezes Deus permite, quando as pessoas se afastam dele, quando as pessoas não querem o reverenciar, Deus deixa que elas se aprofundem nos seus pecados, que vá, mas com certeza o coração de Deus fica entristecido, porque Deus ele não quer que o homem se perca ou se corrompa, mas ele quer que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade da sua palavra. E na própria palavra de Deus, ele levanta homens como instrumento de salvação. Isso, em cada época da história, Deus levanta seus servos para lutar em prol do seu reino. Não podemos esquecer da reforma, Aí a gente lembra de Lutero, Calvino, enfim, outros homens que ao longo da história eles foram instrumentos usados por Deus para trazer o povo ao conhecimento da salvação. E não podemos, podemos pensar que a primeira reforma aconteceu lá no Éden, quando Deus usou a sua palavra para determinar os rumos de Adão e a Eva após a queda. Deus usou também Noé, Abraão e outros patriarcas como instrumentos para imprimir à mente da sociedade o verdadeiro sentido da fé. Então, a gente já vê também que houve uma reforma empreendida por Josias, aqui em 2 Crônicas, lá nos 2 capítulos, o capítulo 34 e o capítulo 35, vai mostrar a reforma empreendida por Josias. Era uma situação em que Israel estava cercado por nações que adoravam aos deuses gentios, deuses da natureza, e, enfim, uma idolatria completa estava entrando em Israel. Também a gente já vê uma outra reforma do período de Neemias. Vemos o servo do Senhor sendo levantado para restaurar o templo e conduzir o povo novamente à adoração. E essa adoração, sabe como é que ela se deu? Ela se deu pelo retorno às Escrituras. Quando, dia após dia, Esdras leu o livro da lei para o povo.
Então, irmãos, a reforma, o avivamento, ela passa pela palavra. Não existe a reforma, né, avivamento fora da palavra, mas dentro da palavra. Em Juízes, que é o livro que nós estamos lendo, Deus levantou vários servos seus em meio a diferentes crises de apostasia e idolatria para restaurar a verdadeira adoração ao culto ao Senhor, né? É interessante que a gente observa aqui que Deus, ele nunca deixou o seu povo sem direção. Toda vez que o povo estava afastado, distanciado, em crise, Deus, ele apontava a direção, ele levantava homens sérios, capacitados para a reforma da adoração. E eu creio que em nossa época não vai ser diferente, não é diferente, pois em meio às pregações corrompidas de misticismo, superstições, Deus continua a levantar homens leais ao Evangelho e homens que pregam a palavra de Cristo com sinceridade. Este era o desafio que Paulo enfrentava, mas Paulo não abriu mão do conteúdo da palavra. Ainda que ele não se importasse com a forma, Paulo não negociava a palavra, né? Ele disse, olha, todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Então, é o Senhor quem estabelece os métodos para chegar à palavra, né? E o próprio Paulo vai dizer assim, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, é desprezada, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, né? Nessa tarde, Deus tem esses gloriosos métodos, porque Ele é o Senhor da história. Às vezes a gente quer acrescentar aos métodos do Senhor nossos próprios, e pecamos contra Deus, pois via de regra, sugerimos métodos carnais e que não trarão o resultado esperado. Como Deus é quem sabe todas as coisas, a Ele devemos deixar que faça tudo conforme o seu agrado. Qual é, portanto, o objetivo de Deus em utilizar métodos tão poucos convencionais? Paulo vai nos dizer o seguinte: sabedoria dos sábios e entendidos, de modo, de certa forma, irônico. Paulo diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? E aí ele vai falar, ó, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, né? Então, eu creio que a Bíblia vai nos ensinar que nós, como crentes, não precisamos temer aos avanços da ciência, a opinião da filosofia, enfim, nada disso pode nos frustrar diante da sabedoria de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus possa lhe conceder a sabedoria nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, tanto na área financeira, na área ministerial, nos seus projetos. Peça direção a Deus, peça sabedoria a Deus, que com certeza Ele dá. Que essa tarde o Senhor possa abençoar nós. Eu creio que nós estaremos encerrando orando ao Senhor. O pastor Paulo vai estar orando ao Senhor, e que o Senhor possa abençoar a tua vida, e que você possa, nesse tempo de crise, nós não estamos em crise, muito pelo contrário, nós estamos em Cristo, porque Cristo é a nossa vitória, amém? Vamos orar, o pastor Paulo vai estar orando, e nós estaremos iniciando com o louvor da cantora Rosângela Medeiros, Amor Incondicional.